agradecer e louvar por esta aula, para que possamos aprender mais na Tua Palavra, sermos aprovados diante de Ti. Peço-te, Deus querido, que o Senhor venha com Teu Espírito Santo nos ensinar. Eu te peço que cada vez mais sejamos aprovados na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos fazendo esse sistema de mesa aqui, né? Primeiro porque nós precisamos gravar, porque tem muitos alunos que não conseguem vir na segunda noite. A irmã Cida, né? A Manu estava para chegar, talvez, não sei se vai conseguir. Então a gente está fazendo esse sistema que é para ficar gravado, e quem não viu a aula pode ir lá assistir ou pode rever a aula, né? Segundo, o pastor Jesus deu a ideia ali da gente sempre escrever alguma coisa, porque quando a gente vê, a gente grava mais, né? Então a gente está tentando fazer a aula mais didática possível, para que a mensagem seja clara, simples, né? Sem ruídos, e que nós possamos gravar bem a mensagem. Se não estiver errado, nós paramos na última aula na página 33. Eu quero lembrar, como nós falamos sempre, que o objetivo da nossa teologia não é decoreba. Lembrar que a teologia que nós fazemos... Oi? 47? Obrigado. É verdade. E eu quero lembrar que a nossa teologia é aquela que tem a intenção de nos fazer mais parecido com Jesus. Nós nunca podemos esquecer essas coisas, nunca podemos perder o foco, que a verdadeira teologia é aquela que obedece à santa palavra de Deus, que nos faz transformar, senão não adianta, né? Adianta saber a Bíblia toda e não ter um comportamento igual de Jesus, né? Quarta coisa, esse livro de antropologia é um livro muito difícil. Por que esse livro é muito difícil? Porque na visão do mundo é muito difícil tentar explicar o que é o homem. Na visão de mundo, sejam bem-vindas. Estou explicando um pouquinho o nosso foco da teologia. Nosso foco da teologia é ser parecido com Jesus. Não adianta saber a Bíblia inteira e não ter comportamento parecido de Jesus. Eu estou falando também, querida, que a nossa teologia não é decoreba. A gente não tem que decorar, a gente tem que saber o que fala, e quando precisar a gente sabe onde vai buscar. Terceiro, eu estou falando o seguinte: a antropologia é uma ciência, uma matéria muito difícil. Por quê? Porque nós estamos vendo a visão do homem do que é o homem. O homem já é complexo. Imagina o homem tentando explicar o que é o homem. Então vira-se uma confusão. Na palavra de Deus, o homem é muito simples. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? É a primícia, a obra-prima da criação de Deus, né? Mas para nós que somos teólogos, nós temos que entender também o que é que a ciência pensa, o que eles dizem, para quando você for debater com alguém lá fora, você não fazer aquela cara de quarta-feira quando alguém falar, né? Estava falando com o pastor Francis, por exemplo, um teólogo que quer conhecer e defender a palavra de Deus, ele precisa entender o que é a teoria da evolução de Darwin. Ele precisa entender quem foi, por exemplo, o pastor Francis falou Karl Marx, né? Eu falei, você sabia que Karl Marx era filho de um pastor desviado? Então, se você não conhece a história, você não tem argumentos para poder defender o Evangelho. E é preciso entender, não é decoreba. Então, na antropologia, nós estamos dando uma pincelada, porque tem coisas aqui
que são difíceis. Por que são difíceis? Repetindo novamente, porque são formas do homem tentando explicar quem é o homem, e o homem não sabe quem é o homem se não for através de Deus. Por isso que entra numa confusão muito grande. Então, se você leu aí depois da página 47, você vai ver que tem muita coisa aí difícil de explicar, mas não se preocupe, mas você precisa entender isto, amém? Pastor Geraldo? Nós estamos na 47. Amém. Bom, glórias a Deus, né? Boa noite, amados, que a paz seja com todos. Enquanto o nosso amado pastor Jesus está ali anotando algumas coisas, o meu é o verde, troquei aqui. E aqui na página 47, quem tem aí o livro já pode estar abrindo, né, para a gente trazer aqui a nossa memória. No finalzinho da página 46, ele fala sobre justiça e justificação na interpretação da antropologia teológica. Como o pastor Aguinaldo já pôs, só por aí você já vê que o negócio é meio nervoso, né? Mas aqui ele traz uma referência para a gente que é para, assim, nos facilita, porque fala da palavra. E nós, como leitores da Bíblia, ouvintes da palavra, fica melhor, fica mais fácil, né? Eu acredito que todos nós estejamos no nosso terreno, né, pastor Aguinaldo? Que ele fala Romanos capítulo 1, verso 18, até ao 3:20, veja. Então você tem uma grande parte, né, um grande trecho, né, que ele diz que é um quadro aonde mostra que a justiça da raça humana é uma verdadeira injustiça. Eu estava pensando, como é que o homem consegue se explicar? Tem vezes que a gente não se entende. Paulo, ele fala uma coisa que eu acho que encaixa muito aqui. Ele diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu só estou sempre fazendo. Então, por aí, e aí, logicamente, que a gente vai buscar se aprofundar um pouco mais, com esse material que a gente tem, a gente vai vendo, e de quem é que veio essa expressão? De quem é que disse isso? Paulo. Um homem inteligente. Falava quantas línguas, pastor Jesus? 16 línguas e dialetos. 16 línguas, entre línguas e dialetos, ele falava 16. Quer dizer, não é um qualquer, né? É um homem estudado. E mais que isso, né? Ele é um homem que foi confrontado por Jesus no encontro que ele tem, né? E ele recebe aquela pergunta de Jesus, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Né? Então veja, nós vamos vendo essa parte, é ele que escreve aqui, né? Ele fala assim, que então a justiça da raça humana é uma verdadeira injustiça. Está lá no início, na página 47, e ele fala que é um argumento desse Davidson, né? Acho que é isso mesmo. Ele fala que nessa conformidade Paulo traça um retrato vivido da injustiça do mundo gentílico, descrevendo a religião pagã, a impiedade, e a moralidade pagã, injustiça. Sobre uma outra, a ira de Deus se revela, de igual modo como se revela a sua justiça. E aí a gente tem lá nos versículos 17, a gente não vai se aprofundar nisso, mas isso daí é assim, é bom que você vá ali depois, estudando, vá na palavra e pegue e leia esse capítulo 1, né, do verso 18, 1:18 até 3:20, do capítulo aí, do livro de Romanos, que Paulo escreve. Então, veja, ele fala, a ideia do juízo é frequente no Velho Testamento, como parte integrante da justiça de Deus, tratando retamente com o seu povo e com o mundo gentílico.
Tem um comentário feito, né, pastor? Um resumo aí da página 47, a gente vai dar uma passada um pouco mais rápido, porque tem muitas coisas, mas qual é a discussão aqui, né? Existem algumas palavras que na Bíblia, às vezes, a gente não consegue entender direito. Por exemplo, justificação, redentor. O que são essas coisas? O redentor, justificação. E o autor ele fala que justificação é um termo forense, é um termo de justiça para declarar que uma pessoa ela é justificada. Justificada é como se fosse, ela foi inocentada por alguém. Esse é o termo da discussão da justificação. Então a palavra de Deus diz que Jesus, ele nos justificou ao Pai. Ou seja, nós estávamos condenados pela lei. Então alguém, como se fosse um advogado, um juiz, precisava declarar a nossa justiça. E esse juiz é Deus, aonde ele declara a nossa justiça porque o Filho morreu no nosso lugar. Então são questões jurídicas para dizer que nós fomos salvos, fomos justificados. Por isso que às vezes a gente fala assim, né? Olha, você tem que receber Jesus para ser salvo. A pessoa fica meio assim, salvo, estranho, né? Ser salvo. É porque lá atrás o embasamento é jurídico. Nós temos que ter uma justificação. Por isso que ele é chamado de redentor, justo, justificador, né? Por isso que fala lá que toda cédula que era contra nós foi rasgada, porque nós estávamos sentenciados à morte. Por isso precisou de uma justificação. Pastor Jesus, quer complementar alguma coisa nessa parte para a gente passar para outra folha? Sim. Paz do Senhor. Desculpa. Eu gostaria primeiro perguntar uma coisa. Quem fez a lição de casa, levanta a mão. Pode levantar bem alto. Só o irmão. Oi? Quem fez? Levanta a mão. Tá. 2. Quem anotou no caderno as dúvidas, as perguntas, aquilo que queria lembrar? A gente lembra isso, não é para ser chato. É porque a gente sabe que no médio prazo, isso os irmãos vão se acostumar e vai trazer um outro rendimento para os próprios irmãos. Sabe? À medida que você vai lendo, você vai descobrindo coisas e o Espírito de Deus vai falando com você. É uma maneira da gente se disciplinar, vamos usar esse termo, né? Talvez não seja o termo mais adequado se tratando de igreja, mas é importante porque a gente vai pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis. Tá? Tinha também uma lição de casa, né? 18 e 33 de Ezequiel, né? E Hebreus 7 a 10, quem pudesse de 3 a 10. Se alguém leu, levanta a mão. Então, amados, a gente não faz isso para ser chato, mas isso é algo que é um semear que depois vai, tá? Então, aqueles que quiserem realmente caminhar, essa é uma receita, ok? Desculpe, não quero ser sem gentileza com ninguém, mas faz parte da gente começar a se aprimorar. Muito bem, voltando aí à palavra, quando fala da justiça dos homens, eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Isaías, no capítulo de número 64, quem tiver aí, o versículo de número 6. Isaías 64, o versículo de número 6. Eu vou ler, acompanhe aí. Diz assim: mas todos nós somos como o imundo. Ali ele se refere aos homens, de uma maneira em geral. E todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E se a gente for ver lá em Filipenses, né, está escrito assim, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber,